Pressão alta mata de duas formas. A primeira é o infarto. A segunda, e mais cruel, é o AVC, o derrame cerebral. E o que torna isso tão grave é que a pressão alta quase nunca dói. Ela age em silêncio por anos, destruindo vasos, sobrecarregando o coração, danificando o cérebro. Até que um dia, ela não está mais em silêncio. Hoje, eu vou te mostrar os 8 sinais que a pressão alta manda antes de chegar nesse dia. A maioria aparece na sua cabeça, nos seus olhos, na sua visão. E a maioria das pessoas acha que é estresse ou cansaço. Eu sou o Dr. Corpo. Compartilha esse vídeo agora antes de continuar. Pressão alta afeta 1 em cada 3 adultos brasileiros. Alguém na sua família precisa ver isso. Vamos direto. Sinal número 8. Dor de cabeça na nuca, que aparece de manhã cedo. Não é qualquer dor de cabeça. É uma dor específica, na parte de trás da cabeça, que está lá quando você acorda e vai diminuindo ao longo da manhã. Muita gente atribui ao travesseiro, a posição que dormiu, ao estresse da semana. Mas a dor de cabeça occipital matinal é um sinal clássico de pressão elevada. Durante o sono, o corpo naturalmente reduz a pressão arterial. Em pessoas com hipertensão não controlada, essa variação é maior e mais abrupta. Quando você acorda e a pressão sobe novamente com a postura vertical, os vasos do crânio sentem esse aumento. O resultado é aquela dor pesada na nuca que parece que a cabeça está apertada por fora. Se você acorda com esse padrão de dor mais de 2 vezes por semana, sem uma causa clara, a pressão arterial precisa ser medida. Sinal número 7. Zumbido no ouvido constante ou intermitente. Um zumbido que vai e vem. Às vezes é um apito fino. Às vezes é um rondo grave. Aparece quando você está quieto, à noite, ou em ambientes silenciosos. Você já foi ao otorrino e não encontrou nada. Quando a pressão arterial está elevada, os vasos sanguíneos do ouvido interno ficam sob tensão maior do que o normal. Essa tensão pode criar turbulência no fluxo sanguíneo, que o ouvido capta como som. É literalmente o barulho do seu sangue passando com pressão excessiva pelos vasos da orelha interna. O zumbido relacionado à pressão costuma piorar em momentos de estresse ou esforço físico e melhora quando a pressão é controlada. Se o seu zumbido não tem causa otológica identificada, a pressão arterial é o próximo passo a investigar. Sinal número 6. Visão embaçada ou pontinhos piscando no campo visual. Você está sentado, olha para uma parede clara e vê pequenos pontos ou flashes passando pelo campo visual. Ou sua visão fica levemente turva em momentos de esforço ou emoção intensa. A retina é o tecido mais sensível do corpo humano ao excesso de pressão. Os vasos que irrigam a retina são minúsculos e o excesso de pressão arterial crônica vai danificando esses vasos progressivamente. Esse processo tem nome: retinopatia hipertensiva. Nos estágios iniciais, os sintomas são exatamente esses flashes, pontos luminosos ou embaçamento transitório. Nos estágios avançados, pode causar cegueira irreversível. Se você vê pontinhos ou flashes no campo visual sem explicação oftalmológica clara, meça a pressão e consulte um médico com urgência. Agora presta atenção. Os próximos 4 sinais são os que mais pessoas ignoram porque parecem completamente desconectados da pressão. Sinal número 5. Falta de ar ao fazer esforços que antes eram fáceis. Você sobe uma escada e fica sem fôlego. Caminha um quarteirão rápido e precisa parar. Carrega uma compra e sente o coração disparar. Antes você fazia isso sem problema nenhum. A pressão arterial elevada de forma crônica obriga o coração a trabalhar contra uma resistência muito maior do que o normal para bombear o sangue. Com o tempo, o músculo cardíaco se espessa, tentando compensar esse esforço extra. Esse espessamento, chamado hipertrofia ventricular esquerda, reduz a eficiência do coração como bomba. O resultado prático é que você fica sem fôlego em esforços que antes eram tranquilos. Esse sinal indica que a hipertensão já está causando mudanças estruturais no coração.
É um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Sinal número 4. Sangramento nasal sem trauma ou causa aparente. Você estava parado, sem ter se batido, sem estar gripado, e o nariz começou a sangrar. Pode ter sido rápido. Pode ter durado mais do que o normal. E pode ter acontecido mais de uma vez nos últimos meses. Os vasos do nariz são superficiais e frágeis. Quando a pressão arterial está elevada, eles ficam sob tensão constante. Qualquer variação maior, uma emoção intensa, um esforço, até uma mudança de temperatura, pode fazer um desses vasos romper. A epistaxe, que é o nome médico para o sangramento nasal espontâneo, é um sinal conhecido de crise hipertensiva. Se você teve 2 ou mais episódios de sangramento nasal espontâneo sem causa física nos últimos meses, meça a pressão. Sinal número 3. Palpitações. Sensação de que o coração bateu fora do ritmo. Você está deitado, quieto, e sente o coração dar uma espécie de solavanco, ou bater mais forte por alguns segundos sem motivo, ou sentir como se tivesse pulado uma batida. A hipertensão crônica altera a estrutura e a função elétrica do coração. O espessamento do músculo cardíaco que mencionei antes interfere nos sinais elétricos que controlam o ritmo. O resultado são arritmias, que podem ir desde palpitações benignas e ocasionais até fibrilação atrial, que é uma das principais causas de AVC em hipertensos. Palpitações isoladas e raras têm muitas causas. Palpitações frequentes, especialmente em alguém com pressão elevada ou histórico familiar de problema cardíaco, precisam de investigação com eletrocardiograma. Sinal número 2. Tontura ou sensação de desequilíbrio ao se levantar rápido. Você estava sentado ou deitado e se levantou de repente. Por um segundo, a visão escureceu ou você sentiu que ia cair. Passou rápido, mas acontece com frequência. Esse fenômeno tem nome: hipotensão ortostática. Quando você se levanta rapidamente, a gravidade puxa o sangue para baixo. O coração precisa compensar, aumentando imediatamente a pressão para manter o sangue chegando ao cérebro. Em pessoas com hipertensão não controlada ou em tratamento com medicamentos, esse ajuste pode falhar momentaneamente, causando essa tontura de alguns segundos. Parece inofensivo, mas em idosos e pessoas com pressão instável é uma das principais causas de queda e fratura grave. Se isso acontece com você com frequência, informe ao médico. E chegamos ao sinal número 1. O mais perigoso de todos porque parece que você está bem. Sinal número 1. Nenhum sintoma. A pressão alta que não dói e não avisa. Esse é o sinal mais importante desta lista. A ausência de sinais. A maioria das pessoas com pressão alta não tem nenhum dos sintomas que eu mencionei. A pressão pode estar em 160, 170, 180% e a pessoa se sentir completamente bem. Isso tem um nome assustador: assassino silencioso. A pressão alta é chamada assim porque ela danifica vasos, coração, rins e cérebro sem dar aviso. Até que o aviso é um infarto ou um AVC. A única forma de saber se você tem pressão alta sem sintomas é medir. Medir regularmente. Em farmácias, unidades de saúde, em casa com um aparelho próprio. Todo adulto acima de 18 anos deveria medir a pressão pelo menos uma vez por ano. Acima de 40 anos, a cada 6 meses. Acima de 60, a cada 3 meses ou conforme orientação médica. O que fazer agora? Primeira coisa, meça a pressão hoje, não amanhã. Farmácias medem gratuitamente. Pressão normal é abaixo de 120 por 80. Entre 120 e 130 já é limítrofe. Acima de 140 por 90 é hipertensão. Segunda coisa, reduza o sal. Não é mito. O sódio retém líquido no organismo e aumenta diretamente a pressão arterial. O problema não é só o sal da comida, é o sódio escondido nos ultraprocessados, nos embutidos, nos temperos prontos e nos enlatados. Terceira coisa, mexa o corpo.
30 minutos de caminhada 5 vezes por semana reduzem a pressão sistólica em até 8 pontos, sem remédio, só com movimento. Quarta coisa, se você já sabe que tem pressão alta e toma remédio, não pare por conta própria. A hipertensão não tem cura, tem controle. Parar o medicamento porque a pressão normalizou é o erro mais comum e mais perigoso que existe no tratamento. E quinta coisa, compartilha esse vídeo. Manda para alguém que nunca mede a pressão, que acha que está bem porque não sente nada. Esse vídeo pode salvar uma vida hoje. Eu sou o Dr. Corpo. Deixa o like, inscreve-se no canal e ativa o sino. Aqui a gente cuida do corpo inteiro, porque cada sinal tem um nome e você merece saber qual é. Até o próximo vídeo.